Diga cura, gera expansão. Diga libertação, gera crescimento. Vamos lá. Quero ler com você novamente, começando por Isaías 54, a nossa palavra profética para 2026, que diz assim, olha: cante, mulher estéril, que nunca teve filho, encha o ar de canções, você que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Olha, eu não vou voltar à minha mensagem de terça-feira, mas tem alguns pontos importantes aqui que eu quero voltar e falar com você sobre eles. Na terça-feira eu dizia o seguinte, diga comigo, por favor: a esterilidade não define o fim. Na Bíblia, a esterilidade nunca foi o ponto final. Sabia disso? Muitas vezes Deus permitiu o fluxo natural das coisas para que o sobrenatural se manifestasse. Muitas vezes Deus permitiu que o natural, o fluxo natural, o caminho natural das coisas fosse interrompido para que um propósito maior se manifestasse, para que coisas maiores acontecessem. Foi assim na vida de Sara, a esposa de Abraão. Sara, Deus interrompeu o fluxo, Sara era estéril, não podia gerar, mas quando chegou o momento, chegou a hora, essa mulher já em idade avançada, com seus 90 anos de idade, gerou Isaac, o filho da promessa. Foi assim com Rebeca, que foi mulher de Isaac. Rebeca não podia ter filhos. Quando o seu marido soube daquilo, quando Isaac soube daquilo, a Bíblia diz que ele orou instantaneamente pela sua esposa, que era estéril. E Deus ouviu a sua oração e a estéril gerou. E aquela mulher deu à luz a Jacó, que foi o pai das 12 tribos de Israel, o pai do povo de Deus. Raquel era estéril, chorou por conta da sua esterilidade. A Bíblia diz que Deus se lembrou dela e aquela mulher gerou José. José foi um instrumento poderoso para libertar, para livrar o povo de Deus, para guardar o povo de Deus no momento de dificuldade que o mundo viveu na sua época. E aí, eu poderia falar de Ana, que foi a mãe de Samuel, eu poderia falar de Isabel, que foi a mãe de João Batista, eu poderia falar de inúmeras situações de esterilidade que no final deram à luz, diga assim comigo, por favor, diga um propósito maior. Propósito maior. Situações que começam aparentemente estéreis, pessoas que começam aparentemente estéreis, mas que na fé, na perseverança, deram à luz a um propósito maior, algo muito maior. Então, eu quero fazer você pensar comigo, porque muitas vezes as pessoas definem a sua vida por um momento, as pessoas definem a sua vida por uma situação, elas definem por algo que elas estão vivendo, por algo que está acontecendo ou que já aconteceu. Na verdade, não deveria, né? Não deveria, porque Deus pode pegar aquilo que para muitos é um ponto final e transformar aquilo no começo de algo poderoso, de algo glorioso. Amém, minha gente? Na sequência diz assim, limpe o terreno para as suas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar
cidades abandonadas. Limpar o terreno é parte importante do processo de crescimento. Ninguém constrói absolutamente nada em terreno sujo. E aí, vamos abrir isso, né? Vamos abrir isso. Esse terreno, ele pode ser muita coisa. Ele pode ser literalmente um lugar físico, mas ele pode ser algo espiritual, ele pode ser algo emocional. O terreno, ele pode ser muita coisa na vida de uma pessoa. E olha a orientação, diga comigo, por favor, limpe o terreno. Limpe o terreno. Sabe, quantas vezes as pessoas, elas vão amontoando, elas vão ajuntando coisas na sua vida que não passa de lixo. É o lixo emocional, é o lixo mental, é o lixo espiritual, coisas que só vão pesando a vida da pessoa. É verdade ou não é? Ainda essa semana meditando lembrava disso, pensava nisso, né? Olha que coisa. Se você pega um computador, por exemplo, ou qualquer outra máquina, mas vamos falar de um computador. Por mais potente que seja o seu processador, quando a memória enche, o que acontece com ele? Trava, não trava? Ele para. Enquanto você não vai lá, limpa a memória, tira toda aquela sujeira, tira tudo que está ali e não serve para nada, ele não volta a rodar, ele não volta a funcionar. Agora, vamos trazer isso para nós. Quantas pessoas que a vida parou em algum momento, ela se encheu da coisa errada e a vida parou. Quantas pessoas que a vida parou sentimentalmente, quantas pessoas que a vida parou financeiramente, a vida foi parando, áreas da vida foram parando, porque é aquela coisa, né? Você guarda algo hoje, você guarda um sentimento hoje, você guarda um pensamento amanhã, você guarda uma emoção depois, você guarda um trauma depois, você guarda uma desilusão depois, você vai guardando coisas, vai amontoando coisas, que daqui a pouco aquilo trava você, aquilo te para. São coisas que vão acontecendo que a pessoa deveria eliminar da vida dela, ela deveria selecionar aquilo que ela vai permitir que entre, deveria selecionar aquilo que ela vai guardar, mas ela não faz. Então, ela vai permitindo coisas na vida dela que vão travar. Chega um momento que a pessoa se encontra completamente travada. O financeiro não anda, o sentimental não anda, a família não funciona, não prospera, não vai bem. Profissionalmente a pessoa não anda, não caminha, não vai bem. Aí quando ela olha para a saúde já começou a apresentar sinais, porque aquilo que você guarda dentro de você tem o poder para te curar e tem o poder para te adoecer. É verdade ou não é? Sim ou não? O que você guarda dentro de você pode te curar e pode te adoecer. Aí a pessoa já está adoecendo emocionalmente, adoecendo fisicamente, por conta das coisas que ela vai permitindo que entre. Então, olha o conselho, diga comigo novamente, limpe o terreno. Limpe o terreno. Abre espaço. Se liberta do lixo emocional. Se liberta do lixo mental. Se liberta do lixo espiritual. Se liberta. Se liberta de coisas que você ouviu e guardou, não deveria ter guardado, porque às vezes a gente vai ouvindo coisas ao longo da vida e vai guardando tudo aquilo, né? Quantas pessoas ouviram falar que ela nunca seria nada? Quantos ouviram falar que ele era burro? Quantos ouviram falar que ele não ia prosperar? Quantos ouviram falar que ele não ia ser ninguém? É assim ou não é? E a pessoa guardou aquele lixo dentro dela e ela levou aquilo para a vida. E hoje, quando ela para e olha para a vida dela, ela descobre que aquilo se transformou numa realidade. Mas não porque tinha que ser uma realidade, mas porque a pessoa guardou, porque ela levou. Amém, pessoal? Então, tira, arranca, se liberta, se livra disso. Sabe,
Que dia que é hoje do mês? Dia 9, né? Nada melhor, não existe época melhor do que o começo do ano para parar, fazer aquela reflexão. Espera aí, o que é que eu quero e vou levar comigo esse ano? O que eu não quero, o que eu não posso, o que eu não vou levar comigo esse ano? E já começar o ano fazendo aquela limpeza. É verdade ou não é? Já começa o ano tirando, já começa o ano livrando, já começa o ano abrindo espaço para coisas novas. Você sabe que a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre isso, a colheita vai ser tão grande, a resposta vai ser tão grande, as vitórias vão ser tão grandes. Você ainda vai estar colhendo da colheita do ano passado, vai estar comendo da colheita do ano passado, quando vai ter que se livrar dela para abrir espaço para coisas novas. Diga assim comigo, eu creio nisso. Diga, assim será na minha vida. Diga, eu vou ter que lançar fora. Diga, coisas do ano passado. Diga, porque coisas muito grandes. Diga, Deus já está fazendo na minha vida esse ano, em nome de Jesus. Amém? E assim, tem que jogar fora coisas do ano passado para abrir espaço para as coisas novas. Mas vamos lá. Não tenha medo. Você não será decepcionado. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude. E a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento, pois o Criador, o seu noivo, seu nome é Senhor dos Exércitos. Você sabe que pessoas que foram feridas em algum momento, elas aprendem ou aceitam viver uma vida pequena, viver de forma pequena, para que isso não aconteça novamente, né? Eu já vi muito isso acontecer. Às vezes a pessoa empreendeu em algo e naquele momento aquilo não foi bom, então ela acaba não fazendo novamente. Ela prefere se sujeitar a algo menor, porque naquele momento aquilo não foi bom, do que empreender novamente e correr o risco. Eu já vi isso acontecendo com pessoas que foram feridas emocionalmente, sentimentalmente, porque um relacionamento não deu certo, porque às vezes a pessoa, em algum momento da vida, ela constituiu família, aquilo não funcionou, enfim. Ela prefere viver sozinha do que se envolver num novo relacionamento com medo de ser ferida novamente, com medo daquilo não funcionar novamente. Eu já vi pessoas que tiveram negócios, parcerias, e naquele momento aquela parceria não foi boa, aquele negócio não foi bom, então a pessoa prefere não arriscar novamente, e ela acaba limitando o crescimento dela, com medo de se envolver numa nova parceria, aquilo não dá certo, aquilo não funcionar, ela se limita. Então, isso é muito comum da gente ver acontecendo, pessoas que foram feridas aceitando viver algo menor, com medo de se frustrar novamente, com medo de se decepcionar novamente, com medo das coisas não fluir. Diga assim comigo, por favor, aliás, diga para você, fala o seu nome, diga o seu nome, por favor. Agora diga assim, pare de se encolher, diga pense grande, entendeu? Pare de se encolher. Pare de aceitar algo menor. Pare de aceitar o inferior, com medo de não dar certo. Não pare de se encolher, pense grande. Nós temos falado sobre isso nos últimos dias. Pense grande, amplia a mente, amplia a visão, amplia a maneira de pensar, acredite em coisas maiores. Sabe por quê? Porque se Deus está falando, é porque Ele vai fazer. Tem uma coisa linda na Bíblia, né? A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não diria, não faria, não prometeria, não cumpriria. Quer dizer, o que, bispo? Eu posso errar,
eu posso falhar, eu posso me esquecer de coisas. Você pode errar, você pode falhar, você pode se esquecer de coisas, mas Deus não. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se esquece. Então, quando Ele traz algo, é porque Ele já está trabalhando para materializar aquilo. Quando Ele traz algo, é porque Ele já está agindo para que aquilo aconteça. Amém? Quem entende até aqui, por favor? Diga assim comigo, cura. Não, vamos lá, diga cura, gera expansão. Diga libertação, gera crescimento. Cura gera expansão. Libertação gera crescimento. Por isso nós não podemos ignorar isso. Olha que coisa. Deixa eu ler um texto com você. 1 Crônicas diz assim, ó. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores dei à luz. Esse homem viveu boa parte da sua vida marcado pela dor do seu nome. Quando ele foi gerado, a sua mãe disse assim, com muitas dores eu dei à luz. E colocou o nome dele de Jabes, que significa dor. Esse homem passou boa parte da sua vida marcado por isso, limitado por isso, uma vida estéril, uma vida seca, uma vida sem resultado, uma vida sem prosperidade, uma vida sem avanço, uma vida sem crescimento, por conta daquilo. Mas olha que coisa linda, chegou o dia que ele despertou para algo. Olha a oração que esse homem fez. Jabes orou ao Deus de Israel. Vamos juntos, por favor, diga abençoa-me e aumenta minhas terras. Diga assim, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Leia o final, por favor. E Deus atendeu o seu pedido. Sabe, eu pensava nisso, né? Você parou para imaginar que uma pessoa, ela vai viver numa situação, ela vai permanecer numa situação, ela vai continuar numa condição, até que ela decida se levantar e reagir? Mas, olha que coisa linda, uma oração mudou a história, uma oração mudou a realidade, uma oração mudou o curso da vida daquele homem. Ele viveu anos naquela condição, até o dia que ele resolveu buscar. Sabe, aquele dia que a pessoa se levanta e coloca um ponto final na situação? Sabe aquele dia que a pessoa se levanta e diz assim, não vou mais viver dessa forma, não vou mais viver desse jeito, não vou mais continuar nesse lugar? Chegou esse dia, esse homem fez uma oração. Ah, Senhor, aumenta, me abençoa, aumenta as minhas terras. Perceba que são coisas distintas, tá? Me abençoe. Às vezes a pessoa faz isso, né? Ah, o que você quer para a sua vida? O que você quer para... Não, eu só quero que Deus me abençoe. Tá bom, só que me abençoe é vago. É verdade ou não é? Me abençoe é muito vago. Tá bom, querido, você está abençoado, pode ir embora. Tá certo? Não. Senhor, me abençoa. Diga comigo, aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas terras. E aí vamos abrir essa terra aqui? Aumenta as minhas terras. Senhor, aumenta os meus recursos. Senhor, aumenta a medida nas minhas mãos. Senhor, aumenta a minha prosperidade. Senhor, aumenta os meus clientes. Senhor, aumenta os meus negócios. Senhor, aumenta o número de funcionários. Senhor, aumenta o meu espaço. Senhor, aumenta a minha capacidade. Aumenta a minha inteligência. Aumenta a minha criatividade. Senhor, aumenta a minha força. Aumenta a minha energia. Senhor, aumenta. Eu quero mais. Senhor, eu sei que eu tenho potencial para mais, mas se o Senhor não for comigo, eu não posso. Então, aumenta, ele teve coragem para orar, aumenta, que a tua mão esteja comigo, diga comigo novamente, guardando-me de males e livrando-me de dores.
Senhor, que a tua mão esteja comigo, que a tua bênção esteja sobre mim. Senhor, me guarda do mal. Senhor, me livra das dores, me livra das decepções. Senhor, me livra da queda, me livra dos problemas, me livra dos levantes, me livra das situações que estão aí e que tem assolado, afrontado tanta gente, que tem prejudicado tanta gente. Me livra. Me livra. Não tem aquela expressão que às vezes as pessoas usam, muitas vezes sem ter entendimento do que estão falando? Elas não falam assim, Deus me livre. Não fala assim? Qualquer coisinha as pessoas estão falando, Deus me livre, Deus me livre. Só que fala sem entendimento. Nós precisamos falar isso, fazer essa oração, mas fazer de forma consciente. Senhor, me livra, Senhor, me guarda. Está escrito no Salmo 91 que o Senhor, meu Deus, enviaria os teus anjos para acampar ao meu redor, que esses anjos me livrariam de todo o mal, que eles me sustentariam com as suas mãos para que eu não tropece com os meus pés em pedras. Senhor, está escrito, se está escrito tem que acontecer na minha vida, se está escrito, Senhor, tem que acontecer comigo, então me guarda, me livra. Você faz isso, mas faz de forma consciente, você faz com base na palavra. E sabe o que é mais lindo? Vamos juntos, por favor, diga aí, Deus atendeu o seu pedido. Deus atendeu. E aí a pergunta para você é a seguinte, né? E se não tivesse tido coragem para orar? E se não tivesse tido coragem para pedir? E se não tivesse tido coragem para falar com Deus? Sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa importante. Olha aqui para mim, por favor. Você sabia que o diabo luta para te calar? Você sabia que ele luta para fechar a tua boca, para te impedir de falar, para te impedir de orar, para te impedir de buscar? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, porque ele sabe que quando o justo clama, Deus ouve. Ele sabe que quando o justo clama, Deus responde. Ele sabe que quando uma pessoa acredita e ela se posiciona em fé, não tem como a vida dela permanecer no mesmo lugar. Então, o que ele faz? Ele luta para calar a boca da pessoa, para calar a pessoa. E sabe como é que ele faz isso? Enchendo a pessoa de acusações. Escuta, mas você acha que Deus vai te responder? Olha o que você fez, olha quem você foi, olha por onde você passou, olha as coisas que você viveu. Você acha que Deus vai te responder? Você acha que tem solução para essa situação? Você acha que tem saída para você? E ele vai bloqueando a pessoa. Ele vai travando a pessoa. E aí daqui a pouco ela não tem coragem para falar. A acusação não deixa a pessoa falar. O peso não deixa a pessoa falar. O medo não deixa a pessoa falar, não deixa a pessoa orar. Ela vai se travando, vai se fechando. Amém, pessoal? Amém, minha gente? João 5 diz assim, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, vamos juntos, fazia, diga, 38 anos. Para pensar o que é isso, 38 anos na mesma condição. 38 anos na mesma vida, 38 anos o mesmo resultado, 38 anos no mesmo problema, 38 anos passando pela mesma coisa. Aí diz assim, quando o viu deitado, soube que vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca ou a sua cama e ande. Imediatamente
aquele homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Olha que coisa. Diga assim comigo, por favor. Diga: tudo que não é tratado, diga, se transforma numa prisão. Tudo que não é tratado se transforma numa prisão. Você vê que esse homem, ele permaneceu naquele estado, naquela condição, 38 anos, por causa de algo interno. O problema nunca foi a paralisia física. O problema nunca foi a enfermidade física. O problema era um problema interno. Esse homem sofria de algo que muitas pessoas sofrem sem ter entendimento. Ele sofria de uma condição chamada, diga assim comigo, por favor, diga: a mentalidade da espera. Sabe o que é isso? É aquele tipo de gente que vive sempre esperando que alguém faça algo por ele, que alguém dê algo a ele, que alguém mude a vida dele, que alguém o tire da situação que ele está, que alguém estenda a mão, que alguém o leve. Ele está sempre na espera. Ele está no modo espera, esperando que algo aconteça, esperando que algo mude. E aí, quando Jesus chegou e ficou sabendo que aquele homem estava naquela condição há tanto tempo, ele fez uma pergunta simples: escuta, você quer mesmo ser curado? Porque depois de tanto tempo nessa condição, depois de ter visto tantas pessoas sendo curadas nesse lugar, depois de ter visto a água sendo agitada tantas vezes, e aquele que desce lá sendo curado, você ainda está aí no mesmo lugar, na mesma condição? Você quer mesmo ser curado? Aí, olha que coisa, né? O homem vira e diz assim: senhor, sabe o que é? É que eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me leve até lá quando a água é agitada. E aí, o que acontece? Quando eu tento ir, um outro chega antes de mim. Escuta, vamos pensar juntos aqui, ó. Vamos pensar juntos. Se ele não podia andar, mas em 38 anos, se ele se arrastasse um pouquinho todos os dias, não era possível que ele não conseguiria ficar à beira daquele tanque. É verdade ou não é? Não é possível que ele não conseguiria chegar à beira daquele tanque para que quando a água fosse agitada, ele simplesmente se lançasse lá dentro. Você vê que a questão não era física. A questão não era o problema físico. A questão era o que estava dentro dele. É por isso que a gente sempre repete, né? A primeira mudança que precisa acontecer não é uma mudança externa, é uma mudança interna. A primeira libertação que precisa acontecer não é a externa, é a interna. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o que a mantém naquela condição, naquela situação, não é o que acontece aqui fora, é o que acontece lá dentro. O dia que as coisas mudam dentro, elas mudam fora. O dia que a cabeça muda, o dia que o entendimento muda, o dia que a visão muda, tudo muda. Amém, pessoal? Por isso, nós precisamos trabalhar para romper com aquilo que nos mantém na mesma condição. Nós precisamos trabalhar para romper com a nossa antiga maneira de pensar. O apóstolo Paulo já dizia isso, né? Nós precisamos sofrer uma renovação mental. Paulo dizia assim, quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês precisam se despir do velho homem. Sabe por quê? Porque o velho homem era incrédulo, o velho homem era questionador, o velho homem, ele acreditava em muitas coisas que não fazia sentido. O velho homem, ele era movido por intenções e motivações erradas. O velho homem, ele estava cheio de muita coisa que impedia o seu crescimento. O velho homem, ele não vivia por fé. O velho homem, ele ouviu falar de Deus. Não é que ele não ouviu, ele ouviu, mas ele não vivia por fé. E uma coisa é você ouvir falar de Deus, uma outra coisa completamente diferente é você viver por fé. É ou não é? Então, Paulo ensinava, olha, você precisa se despir do velho homem.
e se revestir do novo homem. Jesus disse assim, diga comigo por favor, é necessário nascer de novo. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Por quê? Porque às vezes esse que seguiu aí até hoje, ele não vai te levar para onde você quer. Esse que você foi até hoje, esse estilo de vida que você viveu até hoje, ele não vai te levar para onde você quer. Então é necessário uma mudança, é necessário um novo nascimento, é necessário uma transformação. Amém, pessoal? Olha que coisa, deixa eu ler uma coisa com você. Olha isso aqui, Marcos 5. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha só, imagina esse cenário. O pai vem buscar ajuda para a filha, que está à beira da morte, e aí, quando ele consegue falar com Jesus, quando ele consegue expor a situação, e Jesus diz que vai com ele, aí chega os seus servos noticiando, dizendo: escuta, olha, não há mais o que fazer. A criança morreu. Acabou. Não adianta, olha a expressão que usaram, não adianta mais incomodar o mestre. Na sequência diz assim, vamos juntos, por favor, não fazendo caso do que eles disseram. Quer dizer, ignorando o que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, diga comigo, não tenha medo. Diga, tão somente creia. Embora Jairo fosse o dirigente da sinagoga, embora ele fosse um pastor da sua época, esse homem, ele ainda não vivia por fé. Ele conhecia a letra, ele conhecia a palavra, mas ele não vivia por fé. Isso ainda não estava dentro dele. E o que importa de verdade não é o quanto você conhece, mas é o quanto você é capaz de aplicar a sua vida. Não é o quanto você entende da palavra, não é o quanto você já recebeu da palavra, mas é o quanto você é capaz de colocar em prática na sua vida. Amém? Porque ler por ler, está cheio de gente aí que é obeso de conhecimento, né? Que ele já recebeu muito, ele já leu muito, ele entende muito, ele ouviu muito, mas as coisas não caminham. Por quê? Porque não é o quanto você recebe, é o quanto você é capaz de praticar. Jairo, embora fosse o pastor, ele já tinha ouvido falar, ele já tinha pregado, provavelmente já tinha visto muitas pessoas serem curadas, mas isso não estava dentro dele. Aí Jesus vira para o cara e diz assim, não fazendo caso do que eles disseram. Quer dizer, Jairo, o negócio é o seguinte, meu filho, ignora o que eles estão dizendo, ignora o que essas pessoas estão falando, não faça caso do que elas estão dizendo, simplesmente creia, não tenha medo. Cuidado com o diagnóstico, cuidado com as sentenças humanas, cuidado com as previsões do homem. Diga assim comigo, por favor, as previsões do homem, diga, não são as de Deus. Cuidado, as previsões do homem não são as de Deus. Por isso, entre ficar com o que o homem diz e ficar com o que está escrito, fica com o que está escrito. Entendeu ou não? Sim ou não? Vou repetir.
Entre ficar com o que alguém disse, o homem disse, um noticiário disse, um especialista, fique com o que está escrito. As previsões do homem não são as previsões de Deus. O homem, ele não vê muito além do que está diante dos olhos dele. Mas a Bíblia diz que antes de criar alguma coisa ou alguém, Deus já conhece o seu fim. Entendeu ou não? Antes do começo, Deus conhece o fim das coisas. Então, Ele já sabe como aquilo vai terminar. Ele já sabe o que vai acontecer no caminho. Ele já sabe de tudo. Então, antes de ficar com o que o homem diz, fica com o que Deus está falando. Mas aí diz assim, vamos lá. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, irmão de João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os seus discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Olha que coisa. Jesus chega, um monte de gente chorando, aquele alvoroço. Jesus chega e diz assim: escuta, por que esse alvoroço todo? A criança não morreu, só dorme. Aí o ser humano que é bipolar, né? Que muda de ideia conforme a situação, estava chorando, agora começa a rir. Aí, olha o que Jesus fez. Ele manda sair todo mundo. Só ficou com ele o pai, a mãe da menina e os seus discípulos. Só ficou com ele os verdadeiros interessados naquele milagre. Sabe, tem uma coisa importante aqui. Tem uma coisa importante. A gente precisa aprender a caminhar com quem realmente se interessa pelas nossas vitórias. Amém? A gente precisa aprender a caminhar com quem realmente se interessa pelo nosso sucesso, quem realmente se interessa pelo seu crescimento. Porque tem muita gente que não está nem aí. E a verdade é uma só. Diga assim comigo, por favor. Diga incrédulo. Diga não vê milagre. Incrédulo não vê milagre. Jesus tirou os incrédulos de lá. Jesus mandou sair os incrédulos. Ele deixou com ele quem realmente se interessava pelo milagre e acreditava no milagre. Então, nós precisamos nos cercar de pessoas que têm a mesma visão, pessoas que acreditam no milagre, pessoas que acreditam no crescimento, pessoas que creem, pessoas que andam por fé. Amém, pessoal? Aí diz assim, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Fique em pé, por favor. Sabe, quando o Senhor diz canto a estéreo, exatamente isso. É você ignorar as previsões, é você ignorar as sentenças, ignorar os diagnósticos negativos, as previsões humanas, e ficar com aquilo que Deus está falando com você, aquilo que Deus está colocando no teu coração. Sabe por quê?
Quantas vezes Deus colocou sonhos dentro de você? Quantas vezes Deus colocou projetos dentro de você? Porque Ele queria materializar aquilo, Ele queria concretizar aquilo. E aí, por ouvir alguém que não vivia a mesma fé, por ouvir uma notícia, você acabou deixando aquilo. Você acabou abandonando aquilo. Não faça isso. Não faça isso. A Bíblia diz que Deus, Ele coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. O que isso significa, bispo? O Deus que coloca sonhos dentro de você, o Deus que coloca projetos dentro de você, é o que te dá o poder para realizar, a capacidade para realizar, a capacidade para viver aqueles sonhos. E Deus não está limitado às circunstâncias, Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado à política, Deus não está limitado à economia, Deus não está limitado à medicina, não está limitado a absolutamente nada. Então, fica com o que Deus colocou dentro de você, fica com o que Ele tem colocado no teu coração, fique com o que Ele tem te impulsionado a fazer, creia nisso, porque se Ele colocou o desejo, Ele vai te dar condição para realizar. Se Ele colocou o sonho, o projeto, Ele vai te dar condição para viver. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Eu quero que você, nesse momento, eu quero que você pense, o que é que Deus tem colocado aí dentro de você? Quais são os sonhos? Quais são os projetos? Quais são os desejos? Em que direção Deus tem te impulsionado? Para onde Ele tem te levado? O que é que Ele tem te movido a fazer? O que é que Deus tem te movido a acreditar? Então começa a se mover em fé na direção desses sonhos, começa a se mover em fé na direção desses projetos, começa, como a palavra profética diz, canta ao estéreo, você que nunca teve filhos, encha o ar de canções, você que nunca deu à luz, começa a cantar, começa a declarar, começa a profetizar, começa a liberar palavras, começa no nome do Senhor Jesus a se encher desse sonho, a se encher desse projeto, começa a se encher disso, em nome do Senhor Jesus, começa a tomar posse aí dentro de você, em nome de Jesus, se levanta internamente para viver isso, se levanta internamente para tomar posse disso, se levanta em nome de Jesus e creia, Ele colocou o desejo no teu coração, Ele vai te dar condição para viver, Ele colocou o sonho, o projeto dentro de você, Ele vai te dar condição para viver, em nome do Senhor Jesus. O Deus que colocou isso aí dentro, Ele sabe das suas condições, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das suas dificuldades, e elas não são um problema para Ele. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que prepara os recursos, Ele é o Deus que toca pessoas, Ele é o Deus que toca corações, Ele é o Deus que move situações, Ele é o Deus que age onde você não pode agir. Então creia em nome do Senhor Jesus e se levante, diga a Deus, eu creio, Senhor, eu creio no milagre, eu creio no sobrenatural, eu creio, meu Deus, eu creio em vitórias, eu creio, meu Deus, num tempo de crescimento, eu creio num tempo de avanço, eu creio num tempo de grande prosperidade, eu creio, Senhor, num tempo de cura, num tempo de libertação, eu creio num tempo de mudanças para minha vida, eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diga, 2026 é o meu ano, é o ano de viver o novo, é ano de viver o sobrenatural, em nome de Jesus, é ano de gerar o que eu nunca gerei, é ano de alcançar o que eu nunca alcancei, de conquistar o que eu nunca conquistei. 2026 é o meu ano, em nome do Senhor Jesus. Chega de carregar lixo, chega de carregar entulho, chega de carregar na minha vida situações, pensamentos, sentimentos que só tem me travado, que só tem me bloqueado. Em nome de Jesus, chega de carregar aquilo que tem limitado o meu crescimento. Eu coloco um ponto final nisso.
isso, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito lixo mental, eu não aceito lixo emocional, eu não aceito lixo espiritual, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, nenhum bloqueio interno, eu não aceito nenhuma barreira interna, eu não aceito, em nome de Jesus, nenhuma limitação espiritual, eu não aceito nenhuma limitação emocional. Não importa o que falaram a meu respeito, não importa as sentenças que foram liberadas a meu respeito, os diagnósticos, não importa as previsões, em nome do Senhor Jesus, eu vou romper com todas elas, eu vou romper com todos os diagnósticos, eu vou romper com todas as previsões, eu vou romper com todas as sentenças negativas, e eu vou avançar para coisas maiores, eu vou avançar para coisas melhores, eu vou avançar em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Isso, fala, faz isso sair pela tua boca, declara isso no nome de Jesus. O que é que você vai viver, o que é que você vai conquistar, para onde você vai avançar, em nome de Jesus. O quanto você vai crescer esse ano, o quanto você vai frutificar esse ano, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos sonhos você vai realizar, quantos projetos você vai alcançar, quanta coisa você vai viver, em nome de Jesus. Diga, eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nada vai me parar, em nome de Jesus, nada vai me deter, eu vou avançar para a glória do teu nome, eu vou viver milagres para a glória do teu nome, eu vou frutificar para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio na minha cura, eu creio na minha libertação, eu creio na restauração do meu corpo, eu creio, meu Deus, na restauração emocional, eu creio na restauração física, eu creio, Senhor, na restauração em todas as áreas da minha vida, eu creio, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu creio, meu Deus, como a estéreo gerou, eu vou gerar, meu Deus, como a estéreo frutificou, eu vou frutificar, como a estéreo avançou, eu vou avançar, em nome de Jesus. Santo e poderoso Deus, Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, eu oro por essa pessoa, eu oro, meu Deus, vai lá, Senhor, entra em ação agora, faz o que ela não pode fazer, meu Deus, muda o que ela não pode mudar, age onde essa pessoa sozinha não pode agir, toca onde ela não pode tocar, em nome de Jesus. Senhor, da vitória ao teu povo, meu Deus, 2026, Senhor, é ano, meu Deus, de gerar o que nunca geramos, meu Deus, que ela gere filhos para a glória do teu nome, que ela gere, meu Pai, vitórias para a glória do teu nome, que ela gere crescimento, prosperidade, abundância para a glória do teu nome, que ela gere, Senhor, famílias para a glória do teu nome. Faça isso, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a dor, o sofrimento que ela viveu, Senhor, o tempo da vergonha, o tempo da humilhação, Senhor, sejam transformados, Senhor, num propósito maior, sejam convertidos num propósito muito maior. Senhor, a esterilidade de Sara, meu Deus, serviu para abrir caminho para Isaac, que foi um milagre. Senhor, a esterilidade, meu Deus, a esterilidade de Rebeca, Senhor, serviu para gerar Jacó. A esterilidade de Raquel, Senhor, serviu para gerar José. A esterilidade de Ana serviu para gerar Samuel, Senhor. Meu Deus, a esterilidade, Senhor, de Isabel serviu para gerar João Batista. Senhor, mulheres estéreis geraram, meu Deus, Senhor, um novo tempo. Homens que marcaram um novo tempo. Homens que marcaram a história. Senhor, que o que ela vai gerar daqui para frente, Senhor, marque o início de um novo tempo, marque o início de uma nova história, marque o início de uma nova realidade, para a glória do teu nome. Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, tudo que você gerar daqui para frente, em nome de Jesus, as tuas conquistas, as tuas vitórias, os teus resultados servirão para marcar o início de um novo tempo, o início de uma nova história, o início de uma nova realidade, de coisas muito maiores, em nome de Jesus, vitórias maiores, crescimentos maiores, tudo
que você sofreu, a humilhação que você viveu, em nome de Jesus, as perdas que você sofreu, eu declaro em nome de Jesus, elas vão gerar o início de uma glória muito maior, o início de um tempo muito melhor, em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso, você vai viver coisas maiores. Você vai viver coisas maiores. Em nome do Senhor Jesus, não se prenda ao tempo da dificuldade. O tempo da dificuldade tem um propósito. Ele marca o início do milagre. O tempo da dificuldade marca o início do milagre. O início de coisas maiores. Creia. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, faz a obra. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Dê vitória a cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Adore a Ele. Diga isso. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Diga, eu vou cantar. Eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. Seu nome é. O seu nome é Jeová Jireh. E tudo é possível aquele que crê. Eu vou seguindo, eu vou subindo, eu vou subindo, e o meu Deus irá à frente, o caminho abrindo. Eu vou lutar, vou perseverar. Esse é o tempo de adorar. Eu vou seguindo, eu vou subindo, e o meu Deus irá à frente, o caminho abrindo. Eu vou lutar, vou perseverar. Esse é o tempo de adorar. Eu vou cantar. Eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. O seu nome é Jeová Jireh. E tudo é possível aquele que crê. Eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. O seu nome é Jeová Jireh. E tudo é possível aquele que crê. Estenda suas mãos, por favor. Eu abençoo a tua vida. Eu concordo com as tuas vitórias. E eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, tudo que você gerar daqui para frente será muito, muito maior do que você jamais imaginou. A vergonha do passado, a dor do passado, as perdas do passado, elas não são em vão. Elas vão gerar e marcar o início de coisas muito maiores na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu trabalho, a obra das tuas mãos, em nome de Jesus, e que tudo na sua vida frutifique, gere frutos e frutos poderosos. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Diga, assim será, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.